Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante, onde ele nos fala sobre a tabela de razões trigonométricas. Pessoal, quando a gente vai verificar a nossa tabela, na verdade, ela vai do ângulo 0 até o ângulo 90 graus, tá? Então nós temos aí 90 ângulos, onde em todos esses ângulos nós temos uma tabelinha que nos dá o seu valor de seno, cosseno e tangente. Porém, tem um detalhe, essa tabela em um vestibular, concurso público até, esta tabela é obrigatória estar junto da prova. Só que dentro dessa tabela nós temos 3 ângulos especiais, onde nós os chamamos de ângulos notáveis. Esses ângulos são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Vamos também relembrar uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte, tá? Seno, cosseno e tangente são razões trigonométricas, onde a gente trabalha essas razões dentro do nosso triângulo retângulo. E o triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo de 90 graus. Perfeito? Sendo assim, então, pessoal, por exemplo, os ângulos de 30, 45 e 60 graus, eles fazem parte dos ângulos agudos. Isso quer dizer o seguinte, se no nosso triângulo retângulo tem um ângulo reto, automaticamente também nós teremos 2 ângulos agudos, onde um ângulo agudo é aquele que possui a sua medida maior do que 0 e menor do que 90 graus. Perfeito? Então, voltando aqui para a tabela. Nós temos aqui a tabela desses 3 ângulos que são chamados ângulos notáveis. Por que isso? Porque esses 3 ângulos, de todos os 90 que nós temos, esses 3 ângulos, no caso aqui, você tem a obrigação de saber o seno, o cosseno e a tangente deles. Os outros não. Os outros 87, a questão tem que te informar. Se, por exemplo, tu vai receber uma questão de um vestibular ou de um concurso público, e aí suponhamos que na questão tenha um ângulo de 25 graus. Não é obrigação sua saber o valor de seno, cosseno e tangente de 25, tá? Aí, nesse caso, a questão tem que te informar os valores numéricos de seno, cosseno e tangente. O que também não é válido dizer o seguinte: ah, professor, se de repente aqui 1 sobre 2 é o seno de 30, então o seno de 15 é metade? Não, não existe essa relação, tá? Nós não temos isso aqui na nossa tabela de valores trigonométricos, tá bom? Então vejamos, nesse caso nós temos que aprender como calcular ou como determinar esta tabelinha. Isso é o princípio básico de tudo. Então vejamos, aqui eu montei assim, ó, 30, 45 e 60, onde eu coloquei seno, cosseno e tangente. Como é que você faz a tabela? Primeiro você começa com a linha referente ao seno. Aí você escreve 1, 2 e 3. Beleza aí? Então, de novo, a seno coloca 1, 2 e 3 nessa ordem para 30, 45 e 60. Por isso que é importante que esses ângulos estejam escritos do menor para o maior. Bacana? No cosseno você já coloca o inverso, ou seja, 3, 2 e 1. Tranquilo aí? Beleza? Ok, então depois que você fizer isso, de novo, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Esses serão os valores dos nossos numeradores. O próximo passo é colocar a divisão por 2 em todos eles. Ó, dividido por 2, por 2, por 2. Então você vai colocar o 2 no denominador de cada uma dessas frações. Feito isso, o próximo passo é colocar a raiz quadrada em cada elemento do numerador que não seja 1. Então, repare que o número 1 é o único número que não fica com a raiz quadrada. Até porque, na verdade, ficaria. Só que a raiz quadrada de 1, ela é exata e vale 1. Por isso que não vem com raiz, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. E aí, pessoal, quando você analisa o seno e o cosseno desses ângulos, o que você verifica aqui? Você verifica que quando 2 ângulos quaisquer têm a sua soma igual a 90 graus, por exemplo, vamos comparar aqui o 30 e o 60, tá? Até porque 30 mais 60 é igual a 90 graus. O seno de um deles é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Então, reparem, ó, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Ao mesmo tempo em que o cosseno de 60 é igual, aliás, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Bacana? Então, esses 3 ângulos é obrigação sua saber. Então, eu te mostrei
como que a gente monta esta linha aqui, tá beleza? Em relação à tangente, o termo do meio, referente a 45 graus, sempre é igual a 1. Antes dele, tu tem a raiz de 3 sobre 3, e aqui, para 60, somente a raiz de 3 sozinha, não tem denominador, beleza? Então, esta tabelinha, pessoal, é obrigação sua saber, tá? Ela se chama de tabela de ângulos notáveis, onde esses ângulos estão dentro das razões trigonométricas também, perfeito? Agora, para que de repente vai ser útil essa tabela? Para a resolução de questões. Por exemplo, aqui, olha só. Vamos supor que eu tenha aqui um ângulo, aliás, um triângulo retângulo, tá? E aqui, desculpa, e bem aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, beleza? Ao mesmo tempo em que eu tenho esse lado que mede 3 e esse lado aqui que mede x. Nós não sabemos quanto é que vale a altura do triângulo. E a questão pede, olha, eu quero que tu me diga quanto é que vale x aqui. Tem como saber? Tem. Como? Vejamos aqui na tabela. Ó. Aliás, vejamos aqui no triângulo. Em relação a esse 30 graus, repare que esse x é o nosso cateto oposto. Vou chamar aqui de CO, tá? Ao mesmo tempo em que, repare que esse 3, pelo fato de estar oposto ao ângulo reto, esse 3 é a nossa amiguinha hipotenusa. E aí o que acontece? Nós temos que relembrar quais são as relações, qual é a relação, aliás, que envolve cateto oposto e hipotenusa. Nesse caso, a relação, então, é o seno. Então, vou ter seno de 30 graus, onde o seno é igual à razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Nesse exemplo aqui, reparem que o cateto oposto é o x e a hipotenusa é o nosso 3, tá? Só que, o que eu vou fazer em seguida daqui? Simples, a gente vem na tabela e verifica. Como eu estou dependendo do seno de 30, a gente vem, ó, seno de 30 é igual a 1 sobre 2. E aí, pessoal, você vai e substitui esse valor por 1 sobre 2, iguala a x sobre 3, onde a gente passa a ter uma proporção. E essa proporção é que vai nos ajudar a encontrar o valor de x que a questão pediu. Pelo fato de nós termos aqui na trigonometria, essa proporção sempre é direta. Sendo direta, a gente vai ter que multiplicar os seus elementos em diagonal, onde, de preferência, você começa sempre pelo x, ou pela letra, na verdade, né? Então, vejamos. 2 vezes x, eu tenho como resultado igual a 2x, igual a 1 vezes 3, que é 3. Como eu quero achar o valor de x, pessoal, esse 2 que o acompanha passará dividindo. Então, teremos x igual a 3 sobre 2. E aqui acabou a nossa conta. Eu já sei que o x é igual a 3 sobre 2. Se você preferir, pode escrever também o resultado como x sendo igual a 1,5. Professor, por que 1,5? Porque 1,5 equivale a metade de 3, que é o valor do x. Então, analise isso aqui, tá? Dependendo da questão, do que ela te oferece, essa tabela ela é muito útil para te ajudar a, de repente, a resolver corretamente uma questão de vestibular, até mesmo de escola, de concurso público, onde é cobrado esse assunto. Perfeito? Então, nesta nossa aula, nós vimos aqui a tabela de razões trigonométricas, onde, especificamente, nós vimos aqui os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Assim como também eu te mostrei qual é a prática que a gente deve utilizar para fazer a tabelinha do seno, cosseno e tangente de cada um deles, além de também ter te mostrado um exemplo da sua utilização. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!